Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal, não é no canal DeFi Brasil, aqui no Instagram do professor Fernando Lopes. O assunto não poderia ser outro, né, que não fosse sobre tokenização. O objetivo dessa live é explicar, especialmente para você inicialmente, nós vamos tratar de vários assuntos, mas o assunto inicial, eu quero que vocês realmente entendam por que eu acho que todas as pessoas deveriam estudar sobre tokenização e sobre criptomoedas. O que eu vou passar para vocês aqui é um insight totalmente diferente do que talvez você já tenha visto sobre criptomoedas, sobre tokenização. Certamente você já deve ter ouvido falar em criptomoedas e deve pensar em coisas como pirâmide, coisas como investimento, e que eu vou comprar hoje, vou ficar rico amanhã. Bem, o enfoque que eu vou trazer para vocês aqui é completamente diverso disso. E eu acredito que, principalmente vocês que me seguem aqui, talvez por outros assuntos, porque aqui no Instagram eu também gosto de tocar guitarra, né, falar de outras questões, talvez vocês não entendam muito por que um advogado estuda um assunto com esse nome esquisito, tokenização, DeFi, né? São siglas e eu entendo muito vocês porque não raro eu também me deparo com outras áreas e com siglas de outras áreas e eu fico pensando, não, mas o que será que isso quer dizer? Porém, no caso da tokenização, eu espero que fique bem claro a partir dessa live, é algo de interesse comum, de interesse geral. E realmente não é fácil você trazer esse assunto, porque ele é um assunto que envolve a parte de tecnologia, envolve a parte de economia, envolve a parte de direito, envolve a parte de finanças, ou seja, são várias questões. E poucas pessoas se dedicam a todos esses assuntos. No meu caso, eu acabei me dedicando, por coincidência, a esses assuntos por questões profissionais, questões relativas à experiência que eu tive. Mas eu sei que não são todas as pessoas que se interessam. Às vezes você se interessa por direito, mas você não se interessa por economia. Às vezes você se interessa por economia, mas você não se interessa por tecnologia. Porém, o assunto da tokenização e das criptomoedas, ele envolve todos esses aspectos. Tá? Mas, como professor, eu não desisto nunca. Então, hoje eu preparei um artifício didático que eu tenho certeza que, independente de você ter qualquer noção sobre esses assuntos, você vai entender a importância e o que significa a tokenização, por que eu abandonei uma trajetória que eu estava há muitos anos e passei a me dedicar ao estudo disso como advogado e não me arrependi. Na época nós tínhamos indícios mínimos de que essa questão iria se expandir. Ninguém falaria, por exemplo, na possibilidade de você ter um órgão como uma autarquia como o Banco Central pretendendo criar um projeto de tokenização. Muito menos você pensaria em ver grandes players no mercado, como Visa, por exemplo, falando em abandonar o cartão de crédito, uma vez que tudo será tokenizado. Então, eu espero que no decorrer desse vídeo você entenda que a tokenização, esse fenômeno que nós temos observado relativo às criptomoedas, é algo que diz respeito a todos nós, é algo que vai fazer parte da nossa vida. Independente de você se preocupar com isso, você vai ser afetado. E por isso eu acho tão importante ter me esforçado tanto para divulgar esse assunto nos mais variados redutos, conversando com as mais variadas pessoas. Alguns de vocês devem saber, já tenho 3 livros, né, publicados, fora capítulos de livro, artigos, porque de fato eu acredito que esse assunto. Então, feita essa breve introdução, deu uma pausa aqui, mas feita essa breve introdução, vamos agora então ao artifício didático que eu escolhi para passar para vocês o significado do que de fato se trata tokenização de ativos reais.
Na Bíblia tem uma história bem interessante que alguns de vocês conhecem. Já abro um parênteses para dizer que o enfoque aqui não é religioso, é simplesmente eu estou utilizando essas passagens da Bíblia como artifício didático apenas, certo? Mas o fato é que tem uma história bem interessante na Bíblia que fala da chamada Torre de Babel. Há outros relatos também sobre esse fenômeno, não necessariamente na Bíblia, mas é uma história que a maioria das pessoas já deve conhecer. O Brasil é um país muito... As pessoas são muito religiosas, então certamente você já deve ter ouvido falar que tem uma história que diz que as pessoas elas falavam uma mesma língua e estavam todas reunidas, né? E elas tiveram a ideia de construir uma torre com o propósito de não se afastar, né? Está no livro de Gênesis, né, ou Bereshit, né, para os judeus. E o que é interessante nessa história é que, de acordo com o relato, né, Deus ele olha para aquelas pessoas todas reunidas ali e elas resolvem construir uma torre, né, justamente para evitar essa dispersão. Né. E aí ele fala o seguinte: bem, se essas pessoas elas estiverem reunidas e continuarem se comunicando dessa forma, elas vão fazer coisas impressionantes. Então você percebe ali, Murilo perguntando aqui, com o Capitão Alto você consegue operar com Flash Loan? Vamos falar já, é um dos assuntos aqui da live, depois que eu falar. Agora eu estou falando no artifício didático para entender o significado de tokenização. Depois vamos falar sobre outros assuntos que falamos no nosso canal, que é os Flash Loans, que eu coloquei também aqui no Instagram. Vamos falar sobre automação de airdrops. Vou falar também sobre um experimento que eu fiz usando visão computacional, inteligência artificial com tokenização. Mas esses assuntos eu vou falar um pouco mais para o final. Agora eu quero trazer esse panorama aqui sobre o significado da tokenização, né, para que as pessoas entendam essa questão. Vamos falar aí sobre, com certeza, essa questão dos bots e dos flash loans. Também a live vai ficar gravada. Depois, se você quiser, você pode também ver só a parte lá que te interessa. Até porque essa parte realmente ela é bem inicial. Então eu estava falando da história da Torre de Babel, que a história é basicamente essa. Todo mundo falava uma mesma língua, queria construir uma torre para não se dispersar, só que daí Deus olhou e falou assim: bem, se esse pessoal ficar junto, eles vão fazer coisas surpreendentes, coisas fantásticas, então é melhor a gente confundir a língua deles, aí para que eles se separam. E aí a história conta que a língua foi confundida e as pessoas, um não entendia o outro, se separaram, e isso explicaria hoje, né, essa divisão que nós temos no mundo, cada nação, línguas diversas, etc. Por que eu estou falando isso? Porque se você for observar o andamento da história, muito antes da tokenização, e a gente indo agora para o que importa, que é o comércio, o objetivo sempre foi nós fazer o processo inverso, certo? Você, por exemplo, ter um idioma que você possa se comunicar. Se comentou já se criar uma moeda única, há alguns projetos de moeda única. Hoje o Bitcoin ele tem um caráter transnacional que possibilita que qualquer pessoa possa realizar contratos utilizando o Bitcoin, sem precisar fazer operação de câmbio. Nós temos aí stablecoins, que equivalem a moedas fiduciárias que podem ser utilizadas. E o fato é que é uma coisa lógica, independente de estar ou não na Bíblia. Você tem muito mais benefício se você tiver uma integração do que se você viver separado. Se eu produzo hoje no meu país, eu vou ter muito mais benefício se eu conseguir vender para o maior número possível de consumidores. Qual que é o problema até então? Hoje, todo o nosso sistema, principalmente o sistema de pagamentos, ele está baseado em uma tecnologia já de muitos anos. Existe hoje, por exemplo, para você fazer uma operação de câmbio, um sistema chamado SWIFT, que é uma cooperativa de bancos, só que ela não traz essa interoperabilidade, ou seja, você pensar nessa ideia da reconstrução, ou seja, você ter essa comunicação direta entre as partes, como seria lá no início, antes de ter a divisão, né, dos idiomas. E quem acompanha o desenvolvimento sabe que é muito complicado você fazer qualquer alteração no sistema bancário. As linguagens, por exemplo, que são utilizadas são linguagens ultra antigas.
E há muitos anos já se falava em fazer uma alteração, só que ninguém sabia como fazer. Até que você tem o Bitcoin, que aparece como um sistema de pagamentos focado no comércio eletrônico. Isso que muitas pessoas não sabem sobre o Bitcoin. E é curioso, porque quando você abre o white paper do Bitcoin, você vai na introdução do documento, as primeiras palavras que aparecem ali é comércio eletrônico. Ou seja, toda a direção que você tem no white paper ela é praticamente abandonada. E hoje só se fala em Bitcoin sobre preço, que vai subir, que vai cair. E as pessoas poucas conhecem de fato que o que nós temos ali é uma solução visando o quê? Essa integração do comércio eletrônico. Integração. Se você pensar nessa ideia que eu estou falando aqui da torre de Babel, que o sujeito estava junto. Depois eles se separaram. Se você pensar que é uma possibilidade de eu reunir novamente essas pessoas, você não precisa nem conhecer conceitos econômicos como custos de transação, custos de intermediação. Automaticamente você, pela lógica, sabe que é muito mais fácil transacionar em uma comunidade onde estão todos no mesmo local, que falam a mesma língua, que utilizam a mesma moeda, do que cada um em redutos diversos. Porém, a questão é, como fazer isso? E aí que está um segredo que poucas pessoas conhecem quando se fala em criptomoedas e em tokenização. Provavelmente, se você já tem alguma familiaridade com tokenização, você já deve ter ouvido falar sobre blockchain. Ótimo, blockchain é fundamental dentro da estrutura. Mas o segredo está na rede. Eu só consigo unir pessoas por meio de redes. Então, quando a gente fala hoje sobre tokenização, e a gente fala nessa ideia de integrar o comércio, nós estamos falando na construção de uma nova rede. E é disso que se trata inicialmente. Então hoje nós temos a rede, de um lado, uma rede tradicional, onde as operações do comércio eletrônico acontecem, que é uma rede totalmente desorganizada, embora ela dê uma sensação de que funciona muito bem. Só que é o que a gente está acostumado. A gente nunca viveu um cenário de uma rede integrada, da forma como eu estou pressupondo e que é o objetivo. Quando você vai conversar com os técnicos, eles sabem que essa rede não é a ideal. E é por isso que hoje, então, na medida que nós temos uma outra rede, o mundo todo está migrando para essa outra rede. É por isso que o presidente do Banco Central do Brasil ele fala: nós estamos migrando para uma economia tokenizada. A tokenização vai revolucionar os meios de pagamento. E aí tem um detalhe, a maioria das pessoas não tem essa visão, agora já uma visão que as instituições financeiras já possuem, então elas estão indiferentes a esse processo. Agora o que é interessante e que eu gosto de chamar a atenção das pessoas é o seguinte: a rede que você hoje está acostumado, ela está toda dominada por esses intermediários, por essas instituições financeiras. Essa rede que está sendo construída, onde nós já temos produtos, você pode pensar uma nova estrada, mas é uma estrada que já está funcionando, não como deveria, mas que vai funcionar. Ela já está acontecendo, já tem produtos e eu consigo acessar ela direto. Então hoje, por exemplo, eu já consigo ter acesso a essa nova rede que vai trazer, cujo intuito é fazer essa integração novamente do comércio, e eu tenho benefícios de poder atuar nessa rede. Eu consigo fazer, por exemplo, empréstimos, conforme o colega ali mencionou, que vamos falar um pouco mais à frente, chamados flash loans. Ainda há toda uma complexidade tecnológica, nós estamos no início, mas as coisas acontecem muito rápido. Então é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, quando a gente fala sobre tokenização e criptomoedas, a gente está falando numa nova rede de negociação de bens e direitos. É disso que se trata. Uma rede que vai substituir essa rede. Gradativamente ela vai substituir. Se ela não for substituir, o que já está acontecendo é uma comunicação desse sistema antigo com o novo sistema. Mas a questão é que o sistema é melhor. Então mesmo os bancos, que até então falavam que eram super poderosos, hoje eles estão querendo ir para esta rede. Dinheiro público está sendo gasto, por exemplo, caso você não saiba, os tributos que você paga, parte deles estão sendo gastos para criar um projeto que permita que os bancos se integrem a essas redes públicas, conhecido como DREX. Por quê? Porque se você for estudar, você vai ver que essa rede ela traz melhores perspectivas. Ainda não é melhor em muitos aspectos ao sistema tradicional, mas não há dúvida de que ela, com o passar do tempo,
ela vai substituir, porque essa é uma necessidade, essa reconstrução, que a gente pode colocar aqui como uma reconstrução da Torre de Babel, é algo almejado pela humanidade durante toda a história. Por que nós falávamos muito anos atrás em globalização? Para que globalização? Não é melhor cada um ficar do seu canto, separado? Não precisa de globalização, né? E nós vemos que não, a humanidade ela quer se integrar novamente. E hoje a forma de promover essa integração, especificamente do comércio eletrônico, são essas novas redes de caráter transnacional. Porque quando nós falamos sobre redes como Bitcoin e Ethereum, e é obviamente que eu só posso promover uma integração de pessoas que estão em nações diferentes, que falam línguas diferentes, que utilizam moedas diferentes, se eu tiver uma rede que seja transnacional. E é disso que se trata o Bitcoin, é disso que se trata o Ethereum. Cada integrante da rede está em um lugar independente do outro, não há um centro. Então essa ideia de não ter um centro não é uma coisa da cabeça do sujeito, não vamos ter um centro. Não, é porque faz parte da solução. Se eu quero integrar o comércio e eu quero ser independente de uma nação específica, eu obviamente eu preciso de uma rede de caráter transnacional. Isso parece simples, mas não é, certo? Porque até hoje nós vemos ainda as pessoas ignorando por completo o que é dito na introdução do white paper do Bitcoin, por exemplo, e nós só ouvimos falar de halving, de que vai aumentar o preço, de que vai cair o preço, e obviamente as pessoas elas continuam sendo aí muitas inclusive enganadas e perdendo aí muito dinheiro. Aí você pergunta, você acha que eu estou preocupado com o preço e vai subir? Não, não estou preocupado, porque eu sei da questão tecnológica, eu sei o que efetivamente importa. Então a rede Ethereum ela veio trazer mais características, veio adicionar características à ideia trazida pelo Bitcoin, mas o Bitcoin é efetivamente a criação, né, aquilo que de fato importa, mas a rede Ethereum ela veio e ela expandiu bastante essa possibilidade de integração, de criação de produtos. O Bitcoin ele continua sendo desenvolvido, é difícil a gente dizer o que vai prevalecer no longo prazo, porque o Bitcoin há desenvolvedores, há soluções, não tem como a gente entrar aqui, inclusive sempre focados nessa ideia do comércio eletrônico. Então, em síntese, a importância da tokenização é essa, é porque é uma nova forma que você vai ter de comercializar produtos. Então a tendência é que os produtos hoje que não estão sendo não são tokenizados, eles serão tokenizados, porque a tokenização é o primeiro passo para que você possa negociar eles nessa nova rede. Tokenização, não quero entrar muito em detalhes técnicos, mas é basicamente você tem um programa de computador que emite um ativo digital, e aí você pode utilizar esse ativo digital para representar determinados bens e direitos. Há toda uma questão de conexão, como isso ocorre. E no canal da DeFi Brasil, nós mostramos isso porque eu tokenizei meu próprio canal. Então ali eu explico os aspectos jurídicos. E você já pode, inclusive, comprar uma fração do canal com intuito educativo, é o que eu destaco. Nosso objetivo não é vender frações do canal para ficar rico, não. É para ensinar vocês como que um processo de tokenização descentralizado ocorre. E por que eu estou falando descentralizado? Porque hoje, como eu falei, você tem duas redes. Você tem a rede tradicional e você tem a rede, por exemplo, como a Ethereum. No nosso caso, a gente está usando a Polygon. Tá? O que acontece? Ou você acessa a rede Ethereum, ou você acessa a rede tradicional. Se o Nubank, por exemplo, ele quer vender criptomoeda, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que acessar a rede, lá, se for Bitcoin, o Bitcoin. Se ele quiser comprar Ethereum, ele vai ter que acessar a rede Ethereum, ou seja, ele perdeu o controle. Então veja que hoje, se você quiser transferir, por exemplo, uma criptomoeda que está num banco, esse banco, essa transferência vai depender de uma série de fatores que não dependem do banco, por exemplo. Se, por exemplo, o banco comprou um token ou uma criptomoeda de uma rede, que não seja Ethereum, que não seja Bitcoin, de repente é uma rede experimental. Isso acontece muito e tem acontecido, tem surgido outras redes. E essa rede simplesmente parar de funcionar, o banco não pode fazer nada mais sobre isso, porque ele não tem controle sobre essa rede. Então hoje você tem basicamente para acessar esse mercado duas opções. Ou você participa da rede, e aí eu falo um pouco mais sobre isso num vídeo que já está no nosso canal no YouTube. Você pode ser um validador ou um minerador, a depender do tipo da rede. Ou você pode contratar um serviço de algum dos integrantes da rede. Esses integrantes da rede nós chamamos de nós.
Então, algumas empresas chamadas de Node as a Service, ou seja, que elas basicamente têm um conjunto de nós ali e elas oferecem esse serviço. Isso ainda é considerado descentralizado, a nossa plataforma ela atua dessa forma. Então, basicamente, você vai ter lá o Smart Contract, você vai... Ou você, na verdade, você pode, se você rodar um novo, você vai conseguir interagir com ela também, ou se você contratar um desses serviços. Então, essas são as duas formas mais, vamos dizer assim, mais descentralizadas de você utilizar a rede. Só que isso traz responsabilidades, porque agora é você que vai estar fazendo a custódia dos teus recursos. Então, tem toda uma parte técnica que a gente não tem como entrar aqui, mas basicamente, grosso modo, os recursos eles ficam sempre na rede e você consegue movimentar ele de um ponto a outro da rede, sempre dentro dessa rede transnacional, mediante o uso de algo que nós chamamos de chave privada, que eles trabalham no sistema de criptografia chamada criptografia simétrica. Mas isso é questão mais técnica, não é o nosso objetivo aqui. Então, para resumir, né, quando você ouvir falar sobre tokenização, sobre criptomoedas, você tem que entender que isso deve estar relacionado de alguma forma com o comércio eletrônico, com esse processo do comércio eletrônico. E isso tem que fazer, e você tem que verificar se você está tendo acesso direto a essa rede ou se você está utilizando um intermediário. Porque aí você tem grandes corretoras hoje, que o que elas fazem? Como você, por exemplo, não sabe como ser um nó da rede ou como de repente contratar um serviço de Node as a Service, escrever um código para interagir nesse novo sistema, o que eles fazem? Eles fazem, eu sei fazer isso, então se você quiser participar, você me dá o dinheiro, caso, por exemplo, de corretoras como Binance, Mercado Bitcoin, dentre outras, que nós vamos fazer isso, seja rodando nós, caso ele já rode em nós, seja contratando um serviço de Node as a Service, como Infura, por exemplo. Mas o fato que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que o cenário existe uma rede que está sendo construída visando a integração do comércio eletrônico e existe uma rede tradicional. Quem está na rede tradicional hoje? Os bancos. Eles querem acessar esta nova rede. Só que você pode acessar essa nova rede sem usar bancos, sem usar intermediários. Mas isso traz necessidade de você estudar, se familiarizar um pouco melhor. Por quê? Qual que é a diferença do sistema atual para esse novo sistema? Que nesse novo sistema, você pode manter a custódia do seu recurso. O recurso, basicamente o token, a criptomoeda, que pode valer até mais do que moedas fiduciárias. O Bitcoin hoje já é moeda oficial em El Salvador, isso pode expandir. Ou seja, nós podemos ter gradativamente uma substituição das moedas fiduciárias que são negociadas nesse sistema tradicional por tokens e criptomoedas. Hoje há um tipo de token chamado de stablecoin com valor muito próximo ao dólar, por exemplo, que ele já está sendo largamente utilizado em operações de importação, exportação. Então isso não é uma coisa fictícia, certo? Então, para não tomar mais o tempo, porque a gente tem outros assuntos para falar ainda, mas eu acho que isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que realmente não entendem e chegaram inclusive a mandar mensagem falando assim, poxa, eu achava inicialmente quando você falava que trabalhava com criptomoeda, com tokens, que era essa questão, né, de especulativa, como se fosse um ativo, como uma ação, algo do gênero. E não, e depois as pessoas elas começam a entender que o que eu basicamente estou trabalhando hoje é com o novo comércio eletrônico que está sendo formado. Não só o novo comércio eletrônico, mas também o novo sistema financeiro. E a partir daí agora a gente pode passar para o nosso novo assunto, caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre essa ideia, mas o objetivo aqui foi fazer essa analogia entre a reconstrução da Torre de Babel para você entender que quando a gente fala sobre tokenização, a explicação para todo mundo estar falando sobre isso, para isso ter discussão no Fórum Econômico Mundial, é porque isso está relacionado a essa integração do comércio. Certo? Então basicamente é isso, né? Há uma série de outras questões também que a gente pode estar discutindo e vamos falando aí no decorrer aí da live. E agora eu vou falar então sobre um outro assunto que eu disse aqui, chamado de flash loans. Coloquei uma publicação falando assim, como emprestar $1 milhão sem garantias, ou melhor, sem oferecer garantias, né? Nós vamos ver que na verdade sem oferecer garantias, porque tem uma garantia para o credor, mas no sentido de eu ter que dar um bem, ou depositar um bem, ou depositar uma criptomoeda, etc. E de forma totalmente anônima. Como que isso funciona?
Isso já é, os flash loans já são uma inovação que eu só tenho nessa outra rede. Então perceba, essa ideia de eu fazer um empréstimo de valores sem oferecer garantia e ainda de forma anônima é já uma coisa que eu não tenho no sistema tradicional e não tenho como ter no sistema tradicional. Porque isso só é possível nessa nova rede que está se formando e que eu acredito que é onde todos os bens, no final das contas, serão tokenizados. E até para finalizar, eu até brinco não, né? Eu trago como artifício didático. Até no Apocalipse tem um trecho interessante que ele fala que no final dos tempos, né, as pessoas, a Babilônia ia cair e as pessoas estavam reclamando porque nessa Babilônia eles negociavam até almas de homens, né? E eu achei engraçado porque algumas pessoas já falam em se tokenizar a si próprio, né, e começar a negociar. Será que isso, né, é algo para se pensar, né? Mas não quero trazer aqui nenhum enfoque religioso, mas apenas para que vocês pensem que a ideia de fato é essa. É tokenizar tudo que seja possível vender e agora você tem uma rede, ou terá, né? Já tem uma rede, mas essa rede está cada vez tendo melhorias, que possibilitará isso. Você tokenizar absolutamente tudo, vender absolutamente tudo que você hoje de repente não consegue vender no sistema tradicional. Então até como o colega colocou ali, a internet hoje ela traz uma série de possibilidades para que você realmente possa ganhar dinheiro. Só que assim, também não é tão simples, você precisa estudar, mas é uma oportunidade, porque o sistema tradicional ele é fechado. Você não tem como, por exemplo, interagir lá com o back-end do banco, da instituição financeira. É tudo guardado a 7 chaves. Construir produtos sobre o sistema deles. Já nessa nova rede, não. Nessa nova rede você pode interagir, você pode criar produtos, você não precisa delegar o seu patrimônio para um terceiro, mas há complexidades, e aí sugiro que você dê uma olhada lá no nosso canal da DeFi Brasil, onde a gente ensina programação para esse mercado. Então lá você vai ter questões mais técnicas. Voltando à questão do flash loan. Então como que funciona isso de eu poder emprestar $1 milhão de forma anônima e sem oferecer garantias? Porque aqueles mais familiarizados com o mercado DeFi, já que esse mercado DeFi é o mercado das finanças descentralizadas, ele pretende ser como se fosse um mercado financeiro, só que acontece nessa nova rede. E tem uma série de produtos similares, mas também produtos novos, como os flash loans, que você não encontra nessa rede tradicional. Por que os flash loans, qual que é a ideia dos flash loans? Bem, a ideia dos flash loans é a seguinte. Não é aquela ideia do empréstimo que você talvez deva ter pensado. Que você vai lá no banco, aí toma lá, o banco te dá 100 mil dólares, por exemplo, e aí você fica lá com um mês para você gastar como você quiser e pode chegar no final e você não ter o que devolver, e não é esse tipo de empréstimo. A ideia dos flash loans é o seguinte: nessa nova rede você tem vários protocolos, que são basicamente programas de computador, tudo é automatizado por programas de computador, chamados de smart contracts, onde você tem essa negociação já desses tokens, dessas criptomoedas, e você deve saber que a variação de preço. Então, por exemplo, eu tenho lá, pegar um par de token lá, Shiba Inu e DAI, por exemplo. Esse par de token ele está sendo negociado nessa nova rede em vários protocolos diversos. Bem, a tendência é que os preços não estejam iguais em todos os protocolos. É muito raro, né? Muito coincidência. O mercado, obviamente, ele se ajusta. Mas até ele se ajustar, o preço se ajustar, tem um processo aí. Então você vai ter variação de preço. Isso não preciso entrar muito em detalhes porque é uma coisa muito básica. Qualquer mercado, pode ser mercado de arroz, de feijão, o mercado está vendendo um preço, você vai no outro mercado e ele está vendendo em outro. Agora imagine o seguinte, imagine que você tivesse a possibilidade, eu gostei do exemplo do feijão e do arroz que é mais fácil. Então você tem lá, o feijão no mercado custa um preço, no outro mercado custa outro. Imagine se você pudesse comprar onde está mais barato e vender no mercado que está mais barato e vender no mercado que está mais caro. Todo mundo ganha dinheiro assim. Só que leva um tempo. Os chamados custos, né, de transação. Para você fazer isso no mercado tradicional tem um tempo. Se você quiser fazer isso num mercado como desses mercados aí com uma bolsa de valores, etc., você está sujeito ao intermediário. Então quando você está mandando uma ordem para ele, se essa ordem for contrária ao interesse dele, ou isso puder quebrar o mercado, ela pode ser cancelada. Ele tem a chave do software ali. Nas finanças descentralizadas isso não ocorre, porque não é para ocorrer,
claro, inicialmente. Mas o fato é que tudo é baseado em smart contracts. Então eu consigo fazer uma auditoria desse código e o sistema funciona de acordo com o código. Se eu for capaz de auditar o código, eu posso ter certeza de que o mercado vai funcionar de acordo com o que está previsto ali. Ah, mas eu ouvi falar de um hack X. Sim, mas aí é uma questão mais aprofundada, entendeu? Que a gente não tem como entrar aqui, porque de certa forma, sempre que você vai escrever um código, ele pode ter falhas, mas aí você pode fazer a auditoria dessas falhas. E o risco cibernético sempre vai existir, porque esses códigos são feitos por pessoas também, por humanos. Mas tem uma diferença. A diferença é que esse código ele é colocado nessa rede, e quando eu coloco nessa rede, em princípio, eu não posso alterar. Em princípio, tá? Como eu falei, nada... Eu gosto de usar sempre o termo assim, prima facie, tá? Por isso que você precisa estudar bem para você entender a fundo. Mas você pode pressupor inicialmente que eu não posso alterar. Já no caso do mercado tradicional de ações, por exemplo, que você utiliza lá o banco ou as corretoras, valores imobiliários, eles têm o controle do banco de dados. Eles podem, por exemplo, vou dar um exemplo para você do que vive acontecendo, inclusive, com corretoras centralizadas, e até aconteceu com o Nubank. Eles lançaram uma criptomoeda chamada Nucoin. Aí a Nucoin ela teve um aumento muito grande. Todo mundo que tinha comprado a Nucoin falou assim, cara, vou realizar o meu lucro, porque subiu muito. Aí eles perceberam que dava problema na solução deles. O que eles fizeram? Ninguém conseguia vender Nucoin mais no sistema deles. Por quê? Porque eles têm o controle. Isso não acontece no mercado de finanças descentralizadas. Então, em tese, como é que funciona? Eu crio um software, esse software ele fica recebendo informações daqueles protocolos que eu subscrevo, né? Teoricamente é isso, eu subscrevo um evento, protocolo, e eu recebo essas informações, por exemplo, sobre preço. Na verdade, no nosso curso, por exemplo, a gente tem um bot que a gente programa. Toda vez que tem uma compra ou venda em um determinado protocolo de um par de token, a gente é avisado sobre isso. Porque a lógica dos chamados pools, né, de liquidez, tem uma matemática por trás chamada são automated market makers. Em geral, quando você tem uma compra, vai ter uma diminuição e aí você vai ter uma variação de preço. Então, toda vez que ocorre uma compra, nós recebemos uma mensagem. Aí o nosso robô, o que ele faz? Ele vai fazer uma análise dessa variação de preço entre esse protocolo e um outro protocolo. Se eu perceber que surgiu uma oportunidade de eu comprar mais barato e vender mais caro, o robô ele vai efetuar a compra. E essa compra ela vai acontecer porque tudo está programado. Não tem como a Uniswap, a DYDX impedir, por exemplo, essa compra. Não tem como o cara chegar e apertar o botão prima facie. Não tem. Tá? E aí vai se você estudar os protocolos e conhecer os smart contracts. Mas nessas grandes, que realmente funcionam de acordo com como é para funcionar, né? Porque tem muitas redes de picareta também, muito produto de picareta. Mas aí vai de você conhecer e investigar o mercado. Eu vou fazer isso. E teoricamente eu teria lucro. Tá? Só que imagine o seguinte. Imagine que eu não tenho dinheiro para fazer a operação. Imagine que eu vejo que se eu tivesse $1 milhão e pudesse comprar aquele token, onde está mais barato, e pudesse automaticamente vender onde está mais caro, eu iria ter um lucro de mais um milhão. Mas eu não tenho nem 1 milhão. Como que eu faço isso? Aí os desenvolvedores criaram essa possibilidade de você fazer flash loans. Então, eu basicamente faço um empréstimo de $1 milhão em um desses protocolos, porque eles são todos baseados em público. Isso é tudo com código, não tem ninguém ali, não tem um banqueiro que fala, eu empresto $1 milhão. Não é assim que funciona. É um código de computador que simplesmente é acionado conforme eu programei. E ele vai invocar tecnicamente uma função desse smart contract. E as operações no mercado, nesse mercado, elas equivalem à ativação de funções de programas de computador. Uma função é uma função, conforme vocês devem ter estudado na matemática. Só que essa função ela vai sendo executada. Você chama uma função, ela vai ter vários passos ali para ser executada, até ela chegar no final. Nesses passos, durante essa execução da função, eu posso chamar outras funções de outros smart contracts. É exatamente isso que eu faço no processo de arbitragem. Eu chamo a função do Flash Loan Provider, que é o nome que nós chamamos, ele vai automaticamente me conceder os recursos, e aí eu vou comprar onde está mais barato, vender onde está mais caro. Aí no último passo da função, imagine que eu tenho lá, chamar a função é o passo 1. Depois o passo 2 é comprar na Uniswap. O passo 3 é vender na SushiSwap.
O passo 4 é devolver o empréstimo mais taxas caso exista. E é no passo 4 que está o pulo do gato. Porque no passo 4 tem o que nós chamamos de um require. Que basicamente a função ela vai ver se o valor que você pediu emprestado foi devolvido. Se o valor não foi devolvido, essa função é como se o processo voltasse de novo e nada disso tivesse acontecido. Entende? Por isso que eu falo que você não dá uma garantia para realizar o flash loan. Porque a garantia quem dá, que vai receber o valor, é o próprio credor. Quando ele insere no código essa linha do require que vai comparar o valor que você pegou com o valor que você devolveu. Tecnicamente a gente fala que isso tudo acontece dentro de uma única transação. E de fato é o que acontece, dadas as peculiaridades do funcionamento da Ethereum Virtual Machine, que é a tecnologia que está por trás de toda essa ideia que eu passei para vocês aqui, dessa rede distribuída. Então é isso. A analogia que eu passo para as pessoas, né, sem entrar nesses detalhes técnicos, eu falo assim, é como se o credor ele te emprestasse o dinheiro e ele colocasse uma arma na tua cabeça e acompanhasse você fazendo a compra onde está mais barato, a venda onde está mais caro, e esse negócio só fosse efetivamente realizado caso você devolvesse, ele visse que você iria conseguir devolver o valor para ele. Do contrário, ele ia falar, não, ninguém vai mais comprar, ninguém mais vai vender nada, está cancelada a operação. É exatamente isso, se você for parar para pensar aqui, que acontece, só que isso tudo por meio de códigos, tá? Então hoje a utilidade dos flash loans é essa, é permitir que pessoas que veem, que analisam o mercado e conseguem ver possibilidades de comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro, realizar arbitragem ou participar de outros processos que também existem, como as chamadas liquidations, que é uma outra questão. Não vou entrar aqui em detalhes, mas basicamente envolve você também ser avisado da venda de um token em preço mais baixo do mercado. E aí você não tem o recurso, você faz o flash loan. Qual que é a questão, a má notícia? Né? A má notícia é que é algo que eu sempre falo. Se alguém vem dizer para você que tem jeito fácil de se ganhar dinheiro, não importa em mercado que seja, essa pessoa está mentindo. É um picareta. Qualquer oportunidade que você observe, como essa que eu acabei de falar, isso pode parecer para você algo até totalmente complexo. Talvez você nem esteja acreditando no que eu estou falando. Talvez você está falando assim, esse cara está inventando história, isso não existe. Né? Já teve até um cara que uma vez fez um comentário lá, flash loans não existe mais, acabou. Já conversei com desenvolvedores experientes que sequer sabiam que existiam outros... O rapaz conhecia num protocolo, ele estava começando a estudar, na verdade, na MakerDAO, e eu não sabia que a MakerDAO possibilitava flash loans, fiquei sabendo inclusive por ele, mas eu já sabia que tinha na Uniswap, já sabia que tinha na DYDX, tem no Balancer, na Aave, que é o protocolo que criou essa solução. Então assim, isso para você pode ser algo totalmente de outro mundo, porém não é. Então qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que hoje já tem milhares de pessoas falando isso que eu estou dizendo para você. Isso pode ser uma novidade para você e não é estranho que seja, porque de fato não é algo ainda que está popularizado. Mas, como eu digo, aonde tem oportunidade de ganhar dinheiro, as pessoas estão lá. As pessoas que, principalmente, que conhecem, que têm dinheiro para contratar desenvolvedor, etc. Então isso já acontece muito. Então qual que é o problema de você fazer hoje flash loan? É a concorrência. Por quê? Se eu não tiver um software adequado para usar os flash loans, de modo a comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro antes que os demais, a operação não vai ser lucrativa, eu vou perder. No caso do flash loans, eu não vou perder. Se você for fazer o balance, ele sequer cobra taxa de você para fazer. Você vai perder só a taxa da rede. É uma avaliação interessante, porque a taxa da rede, a depender, pode ser coisa de centavos de dólar. E uma operação dessa você pode ter a possibilidade de ganhar, lucrar milhares de dólares, né? Talvez. Há vários casos de pessoas que realizaram operações desse tipo. Só que hoje há muitos bots rodando e essas operações, como essa que eu disse, de arbitragem, de comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro, é uma operação considerada básica. Todo mundo sabe fazer isso, inclusive no mercado tradicional. Então é muito difícil hoje que você venha conseguir ter êxito em operações lucrativas, ainda que você saiba programar um flash loan, que você tenha um bot como o que nós rodamos no curso. Esse tipo de software, né?
Não, essa é boa pergunta. Você consegue viver de flash loan e com um capital de 500? É bem provável que não. É bem provável que não. Primeiro por quê? Porque o flash loan, como eu falei, ele é um empréstimo. Você só vai ter lucro se você souber utilizar esse empréstimo. E para que você tenha lucro, ou você vai ter que investir esses 500 mil dólares aí no desenvolvimento de um software para poder fazer essa operação de modo a competir, ou você vai ter que investir menos disso em estudo para que você seja capaz de programar o teu software. E aí o que você vai fazer? Você não vai fazer esse tipo de operação que eu falei aqui, ver onde está mais barato e vender onde está mais caro. Não, você vai aprender a analisar o funcionamento dos diversos protocolos e aí você vai criar uma estratégia que ninguém pensou. Essa é a única forma que hoje quem não tem recursos para investir em desenvolvedores, para desenvolver bots que estão aí como os sandwich attacks, que são aí questões consideradas hoje básicas também, tem chance de ganhar. Então eu sempre procurei ser bem transparente isso, inclusive no nosso curso. Essa realidade que eu estou falando para você hoje não era a mesma de 3 anos atrás. Há 3 anos atrás nós tínhamos bots simples e eram altamente lucrativos. Por exemplo, bots que podiam, antes do token estar lançado, havia uma prática que era assim, eu recebia uma informação, aí eu comprava aquele token, porque a tendência é que o token era lançado e automaticamente o preço ele subia e eu vendia e conseguia fazer lucro dentro de uma operação. Só que, isso lá no início, dava para ganhar dinheiro. Só que com o tempo, é o que eu disse, basta que esteja uma única oportunidade, isso chama atenção. E hoje você já tem um mercado muito grande no âmbito do DeFi. E eu vou dizer até em primeira mão para vocês aqui. Já está tendo até de certa forma lobby. Porque hoje, para que a tua transação aconteça antes das demais transações, você depende dos validadores. Então tem algumas empresas que já estão concentrando esses validadores. E algumas pessoas já estão dizendo assim que consegue fazer uma certa intermediação junto a essas empresas para que a sua transação seja incluída antes das demais no bloco. Não sei dizer se isso é verdade, tá? Mas já me chegaram a propor isso, né? Não do Brasil, mas de fora do Brasil. Não é de se duvidar. Por quê? Porque a Ethereum hoje ela tem graus de centralização, mas aqui já é uma coisa muito avançada. A gente não tem como entrar mais aqui, mas no vídeo lá no nosso canal eu falo especificamente de uma matéria que saiu na Forbes, né, sobre essa questão hoje dos bots. Então, dito isso, entendido então que o Flash Loan não deixa ninguém rico, que deixa rico é você saber usar os recursos. Porque se você não souber usar, você vai emprestar, vai devolver e no final das contas você pode perder a taxa de gas, porque você vai precisar usar uma criptomoeda da rede para fazer a operação. Agora, se você sabe, e aí que eu enfatizo a importância de estudar, aprender a programar os bots, porque hoje, operações hoje que você pode fazer da sua casa, caso você descubra uma boa oportunidade, que os outros demais não estejam pensando, porque essa questão da competição hoje realmente, se você não tiver um bom investimento em infraestrutura, você não consegue lucrar com essas operações básicas, só que você tem possibilidade de realizar essa operação e de lucrar. Já nos mercados centralizados, não, porque de repente se o broker ali vê que você vai fazer uma operação e pode acabar dando um prejuízo para casa, ele vai bloquear isso. Acontece, ele vai dizer que deu um problema no sistema, tem todo tipo de desculpa que a gente que escuta. Um hacker invadiu justamente a tua operação, ou ele vai deixar, ele tem controle sobre quando vai acontecer a tua operação. Então, eu não quero dizer que nessa nova rede isso não possa existir em algum grau, mas é num grau muito menor do que existe nos sistemas tradicionais. Então, feito isso, aí outro assunto que nós falamos também no nosso canal foi a questão do airdrop. Né? Agora a questão do airdrop, que é uma outra moda aí hoje no mercado. O que é a ideia do airdrop? A ideia do airdrop é basicamente que as pessoas comecem a utilizar um determinado protocolo. Então você começa a realizar operações nesse mercado. E você pode vir a receber um token desse projeto no futuro, como uma espécie de recompensa por você ter ajudado eles a, de repente, descobrir bugs, etc. Então hoje tem muitas pessoas interagindo com vários protocolos, realizando operações, aí tem todos os critérios, tá?
E airdrop é um tema bem amplo, mas eu sou focado na questão de airdrop em protocolos de finanças descentralizadas, como Uniswap, outros serviços também, Starkware, né, de segunda camada, etc. E aí o que acontece? Para você interagir com esses protocolos, você tem que entrar geralmente num site e você tem que fazer todo um processo de operação. Tem que conectar o MetaMask, que é uma carteira digital, né, que nós falamos inicialmente. Aí você tem que, por exemplo, se for um protocolo de swap, que você acha que ele vai recompensar os usuários por estar fazendo swap, como aconteceu na Uniswap, por exemplo, no caso do Token Uni, você vai ter que entrar lá no uniswap.org, conectar o MetaMask, comprar o token, apertar o botão. Aí depois você vai ter que voltar, pegar, apertar o botão, comprar de novo. Aí você vai ter que ir no outro protocolo, fazer a mesma coisa, apertar botão, apertar botão, apertar botão. Isso é muito cansativo. E se você souber, porém, se você sabe que os protocolos de finanças descentralizadas operam todos mediante smart contracts, você sabe que você não precisa apertar botão na MetaMask. Você pode escrever um código. Você vai ter, obviamente, que ou rodar o seu nó, ou você vai ter que se conectar a um Node as a Service, como o Infura, por exemplo. Mas e o que você vai fazer? Esses passos estão todos lá no canal DeFi Brasil, inclusive com o código, tá? Tenho lá explicando passo a passo, aqui é só para dar uma revisada. Então o que você vai fazer? Você vai basicamente programar o teu robô para que, por exemplo, de 3 em 3 horas ou de 15 em 15 minutos, ele entre e ele execute a operação lá naquele protocolo X, ele compra e venda um token. Aí lá no canal eu mostro, por exemplo, alguns sites que te dão uma lista, né, de protocolos. Aí você vai ter que escrever um código. Em geral, um código que você escreva para um protocolo, ele pode funcionar para vários. Porque tem muitos protocolos que são cópia de outros. Tá? Mas às vezes você vai ter que fazer um ajuste. Então assim, mais uma vez, consigo automatizar airdrop, em vez de ficar apertando o botão, consigo só escrever um código, botar para rodar no meu computador e ficar de braço cruzado lá que ele vai fazer tudo para mim, em vez de eu ter que ficar entrando no site, faço isso e tal, aperto o botão, aperto para lá, para cá. Então tem possibilidade, eu mostro no vídeo como que é possível fazer. Porém é aquela história, né? Mais uma vez, tem que ver se vale a pena, tem que estudar o protocolo, mas a possibilidade há. E eu faço esse tipo de coisa para destacar como é importante que você estude finanças descentralizadas, programação para finanças descentralizadas. Porque você só vai ter o controle efetivo do seu patrimônio, dos seus recursos, se você souber a programação. Na pior das hipóteses, se de repente você não quiser fazer esse tipo de operação, por não se sentir capaz como desenvolvedor, você vai saber contratar alguém para fazer para você eventualmente. Vai poder controlar a pessoa que está fazendo. Ou seja, uma autonomia ainda muito maior do que simplesmente você entregar o teu dinheiro para um terceiro para ele fazer isso. Na Binance não tem como fazer isso, né? O Murilo aqui está perguntando, porque a Binance em geral é uma corretora centralizada. A não ser que você venha fazer, por exemplo, na PancakeSwap, que daí é uma versão descentralizada que eles fizeram, uma cópia, né? Cópia mesmo, né? Da Uniswap. Inclusive, se for analisar os smart contracts da PancakeSwap, você vê lá que é o mesmo nome. Tá? Simplesmente copiado e colado. E aí você tem essas possibilidades. Tem outros, tem que ser esse tipo de flash loan. E essa automatização de airdrops que eu estou falando só funcionam em protocolos DeFi por causa que eles funcionam só com smart contract. Se tiver qualquer camada Web 2 que venha estar no meio entre você, o teu código e a operação, primeiro que não é DeFi, tá fora do DeFi, é CeFi, né? CeFi, Centralized Finance, e tem que fugir desse tipo de coisa, tá? Porque o futuro é a interação direta. Se você não interagir e não aprender a programar os teus bots e não começar a interagir com essas redes, os bancos vão fazer isso. E aí você vai depender deles. Então eu comecei lá com o meu canal em 2020, ensinando programação para DeFi, ensinando aquilo que basicamente eu aprendi fazendo curso com programadores de fora, de forma gratuita, disponibilizando código. E muitas pessoas falavam assim, pô, mas vai levar tempo. Se o cara tivesse começado a estudar lá, agora que tá esse hype, já estava fazendo seus próprios bots. Né? Mas é preciso esforço, é preciso dedicação, é preciso educação e tem que ver se faz sentido para a tua vida. Né? Mas se você acha legal esse tipo de coisa, para mim faz todo sentido, porque eu acho que o comércio vai ser tudo dessa forma. Então imagine o poder que eu vou ter, que eu tenho sabendo programar, eu posso controlar meu patrimônio, se eu quiser fazer transação anônima eu posso fazer, porque eu vou ter um conhecimento para utilizar softwares para buscar anonimização. Eu tenho acesso a muito mais coisas
pelo simples conhecimento de programação. Aí você fala, então beleza, Fernando, tá querendo vender teu curso. Não, eu não falo vender meu curso. Se quiser comprar meu curso, você compra, mas você pode aprender em outros locais também. Tá? Hoje a informação está disseminada. Só que é difícil achar em português esse tipo de conteúdo, é mais em inglês. E a vantagem do nosso curso é que eu procuro esmiuçar basicamente aquilo que eu aprendi em cursos totalmente em inglês, às vezes sem até uma didática muito própria, eu procuro trazer toda a minha didática para esse material. É isso que vamos dizer assim, o nosso diferencial. Mas a informação hoje, até o chat GPT pode te ajudar aí no estudo. Não tem como. Só respondendo aqui a pergunta aqui, né? De comprar na Binance. Sempre que você tiver corretora centralizada, não tem como automatizar. Não tem porque na corretora centralizada, como é que funciona? Vou dar um exemplo para vocês. Na Binance, em qualquer outra corretora. O que acontece é igual um banco. Então, assim, inclusive isso vale para tokenização também. O sujeito ele tem lá um servidor em algum local, seja na AWS, não importa, na nuvem no caso, ou não, mas ele tem um servidor, tem um administrador, e ele controla todas as informações. Quando você recebe aquelas informações da Binance, o que você recebe é um front, tá? Que você tem que confiar que está refletindo o que está no back-end, que está no servidor, mas você não sabe disso. O servidor é uma caixa preta. Tá? Então, por exemplo, o que acontece? Na verdade, aconteceu num processo que eu sou assistente técnico de uma compra de um imóvel de aproximadamente 15 milhões. Essa compra aconteceu em Bitcoin. As pessoas que tinham Bitcoin, ela tinha uma corretora centralizada. Isso foi em 2019, para você ter uma ideia. Compra de imóvel com Bitcoin. Tem gente colocando como se fosse uma coisa recente. Não, 15 milhões. E aí, eu estou de assistente técnico, basicamente, nesse processo. Foi feito já perícia, etc. Mas, não entrando em detalhes do processo, mas o que aconteceu ali? Essa corretora centralizada, ela tinha um sistema igual esse de trade. Então, as pessoas faziam trade. Estavam lá brincando com trade. Ganhei tanto. Ganhei. De repente, a corretora faliu. E aí, o que aconteceu? Aquele trade que ela tinha era tudo fantasioso. Não refletia o que tinha efetivamente no back-end. Então esse é o problema da corretora centralizada. Isso aconteceu aí com todas essas grandes corretoras centralizadas. No DeFi, isso já não acontece, tá? Dependendo, sempre perceber, ver que protocolo que você está usando, ver que rede que você está usando, tem que auditar os smart contracts. Mas assim, não acontece porque tudo está na blockchain. Então cada nó da rede ele tem uma cópia dessa operação, desse smart contract que está sendo operacionalizado. Então, por exemplo, não é questão de eu desligar um computador. Para eu apagar o que está na blockchain, eu teria que acessar todos os computadores que estão na rede, ou mais da metade, controlar ali, né? Tem toda uma questão, dependendo do sistema de validação, também não tem como entrar aqui. Mas assim, é muito mais difícil. De qualquer forma, são milhares de computadores que eu vou ter que ter acesso para conseguir alterar uma informação ou impedir uma transação. Então assim, a manipulação ela pode ocorrer, mas não da forma como acontece no mercado centralizado. E é uma coisa mais difícil de se fazer também justamente por causa dessa publicidade e dessa transparência. Tá? Então eu sempre tomo muito cuidado e procurar passar para vocês, tanto no nosso canal quanto aqui, uma posição moderada, justamente porque a gente sabe como que funciona a parte de programação. Só que mesmo com todas essas limitações, eu não troco o mercado de finanças descentralizadas pelo mercado tradicional. Mas não troco de jeito nenhum. Só que a evolução do mercado vai depender muito das pessoas se informarem, né? E entenderem que hoje, aquilo que eu comecei falando no início da live, você tem uma nova rede onde as coisas vão acontecer. E você só vai ter poder, de fato, se você souber programar. Essas redes elas são criadas por programadores. O Bitcoin foi criado por programadores no contexto de um fórum para programador. Se você não for programador, você não vai ter o mesmo nível de poder do que você tem. Se você for, Fernando, hoje eu não sou programador, mas eu interajo com o protocolo DeFi e acho melhor do que interagir com o banco que não me paga nada. De fato, concordo com você. Tá? Eu acho que perto do banco, ainda que você vai lá que eles vão tentar te enganar, falar para você comprar um monte de produto, a não ser que você seja um cliente private, que talvez eles ofereçam lá um rendimento um pouquinho acima. Então hoje ainda você tem. Só que assim, tem que tomar muito cuidado com a questão de segurança, né? Porque principalmente com wallets no browser. Então assim, tem que estudar um pouco de segurança, porque senão você coloca o teu recurso todo lá numa carteira, que não é... Estudar sobre a questão de privacidade de carteiras. Você tem que ter essa consciência de que você está guardando o teu próprio patrimônio. Se você perder,
esquecer a chave privada, for hackeado, já era. Então essa é uma desvantagem. E aí essa desvantagem você pode, não precisa ser programador, você pode estudar realmente as diversas carteiras, como é que funciona essa questão de segurança, né, questões básicas, né, não vai usar um computador cheio de vírus lá para fazer operação, colocar todo o teu dinheiro no browser. Só que se você for programador, o teu nível de segurança aumenta muito, porque aí você tem controle direto no código, você sequer precisa usar o MetaMask para fazer esse tipo de operação. Entendeu? Então eu acho que para quem realmente gosta dessa área, vale a pena estudar. Porque na pior das hipóteses, ou você vai fazer para você, ou você vai ser contratado por outras pessoas. Porque a tendência é que o comércio ele vá todo para essa nova rede. Não só o comércio, mas o sistema financeiro. E aí para finalizar aqui, para deixar aberto e caso alguém tenha perguntas, nosso canal DeFi Brasil, tem vários vídeos lá falando sobre programação, sempre procurando trazer a parte dos riscos, dos benefícios. Tem os códigos para quem gosta de programar, eu tenho disponibilizado códigos, muitos desses códigos são cursos que eu mesmo fiz, que eu paguei, muitas vezes mais de R$1.000 para fazer um curso, eu tenho disponibilizado de graça no meu GitHub, esses códigos, explicando. E aí nós temos o curso para aqueles que são interessados. Você também hoje pode participar do nosso canal adquirindo uma fração por um Matic, que é menos do que $1, né? Hoje está valendo menos que $1. Mas para apoiar o nosso canal e para também nos ajudar a testar a nossa plataforma, que é uma plataforma para tokenização de bens reais. Então você entra lá, tem um processo, já expliquei, tem alguns vídeos, mas eu procuro trazer um pouco mais de informação agora, um pouco mais simples, né, para o pessoal que quer. Mas a ideia, inclusive eu até falei, teve um aluno que teve dificuldade porque ele aperta para comprar o buy, né, a compra, e aparece, você não está no Web3, porque ele não sabia que para você usar a plataforma você tem que ter instalado o MetaMask ou outra carteira, porque tudo se dá nessa nova rede. Então, não tem meio termo. Ou eu interajo com a rede, como eu falei, como nó, ou eu vou precisar de um Node as a Service, ou eu posso usar um serviço como o MetaMask, que até um tempo atrás, ou talvez até hoje, utilize ainda o serviço do Infura como Node as a Service. Ou se tiver alguém falando para você que é fácil, que é só passar o dinheiro que ele faz, pode saber que ele está se colocando entre você e tudo esse processo aqui, entendeu? Então, ou seja, o intermediário hoje ele é dispensável. Ele só é necessário para aquelas pessoas que não sabem como acessar essa rede. Só que essa rede hoje ela é pública, qualquer pessoa acessa, mas precisa ter conhecimento. Aqui o Murilo perguntando se eu poderia programar para ele. Isso aqui vale bem para qualquer pessoa. É muito difícil você achar programadores que ofereçam esse tipo de serviço, tá? Que programem de fato bots para outras pessoas, porque o pressuposto é o seguinte: se eu for programar um bot lucrativo, a tendência hoje, isso acontece muito no mercado, é que essa pessoa ela vai programar para ela não vai programar para um terceiro. Então tem que tomar muito cuidado, tem muitos golpes hoje. Então assim, para você realmente contratar uma pessoa, tem que tomar muitos cuidados. Não é só o que eu digo para você inicialmente é o seguinte: não é usual, tá? 99% dos casos isso não existe. Mas o que a gente sabe é que há sim algumas empresas que são organizadas, que são as que rodam os bots que estão hoje na rede. E desenvolvedores, né, por conta própria, que estão também rodando bots. Isso é muito comum. Mas eu não faço esse tipo de serviço. O que eu faço só é ensinar no curso, passar o conhecimento para as pessoas, para que você seja capaz de desenvolver os seus próprios bots. E aí, esse desenvolvimento vai depender não só da tecnologia, mas de toda a bagagem que você já tenha de conhecimento, inclusive financeira, econômica. Porque, por exemplo, a visão que hoje eu tenho do mercado, dos protocolos, e a minha visão de finanças, de economia, pode ser inferior à que você tem. De repente, você olhando com a tua experiência, você consegue descobrir uma estratégia que eu não conseguiria. Então, o que eu passo no curso realmente são as ferramentas tecnológicas, explico o funcionamento dos protocolos. Nós temos um projeto onde a gente monta uma blockchain similar a Ethereum, com rede P2P, criptomoeda, linguagem para smart contract, do zero, tudo em JavaScript para você entender. Então, o nosso objetivo é passar o conhecimento, certo? Aí o que eu atuo efetivamente é na área jurídica, né, como fora os cursos que eu tenho de programação, pós-graduação, inclusive em pós-graduação, é na área jurídica aí, para empresas, né, pessoas querendo realizar projetos, tokenização, até mesmo consultorias para a criação de protocolos DeFi. Obviamente, já programei plataformas para empresas de fora, referente ao mercado de finanças descentralizadas, mas não
bots de investimento. Já programei protocolos de finanças descentralizadas, porque aí é diferente, certo? E também tem questões regulatórias aí, a depender do tipo de bot que você vem oferecer a programação. Tem algumas questões aí relativas à parte de valores mobiliários. Então é isso, pessoal. Foi bastante coisa. Começamos lá atrás passando para você um artifício didático para vocês entenderem melhor o que é a tokenização, qual o significado dela para a reconstrução da economia. E depois falei sobre questões específicas do mercado DeFi, que é o mercado que eu atuo, que eu estudo já há muitos anos. Especificamente falei sobre flash loans, como que é possível você emprestar milhares de dólares sem oferecer garantia, né? Porque a gente viu agora que a garantia existe no próprio código, por meio de um require que a gente tem na função do Flash Loan Provider. E falamos também sobre a questão da automação dos airdrops e da importância de você estudar programação. Pouco importando se você não vai ser programador profissional. Uma coisa é você saber programação, outra coisa é você ser programador. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Saber programação hoje está muito mais fácil, muito mais acessível do que era 20 anos atrás. E eu posso garantir para você que isso dá retorno, dá resultado, nem que seja para você mesmo fazer suas próprias operações. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta relativa a esses assuntos, seja de tokenização, seja DeFi, e eu puder responder, fico à disposição. Independe da pergunta ser simples ou que vocês acharem que seja simples ou não, porque esse é um assunto novo. Então a gente sabe que as coisas são complexas, né? Estão sempre mudando. Deixa eu ver aqui, né? Bem, se não tem perguntas, caso tenha, vão pensando aí. Faltou falar de uma última coisa, que é o experimento que eu fiz ontem. A gente está integrando a nossa plataforma inteligência artificial. Então ontem tem aqui no Instagram, tem na DeFi Brasil. Eu sou fundador de uma empresa chamada Data Currency, uma startup que eu desenvolvi inicialmente para estudo próprio e agora já virou empresa, na verdade, desde 2021 está oficializado, né? Totalmente registrado. Mas a gente está trabalhando agora uma integração da inteligência artificial com os smart contracts. Então eu fiz uma simulação aqui, se você não viu ainda, tem um vídeo ao vivo, onde eu interajo com um bot em realidade aumentada. Eu faço um sinal para ele, ele corresponde a sinais e a depender do sinal que eu faço, ele faz uma compra de um token referente ao nosso canal, porque ele acessa diretamente a função do smart contract responsável pela compra do token e o token vai para a minha carteira. Isso é muito legal em termos de acessibilidade, é um experimento novo, mas é para que vocês percebam como a tecnologia hoje está evoluindo. Então a visão computacional, o que é a ideia da visão computacional? O bot, vocês vão ver ali que ele não tem sensor, não tem cabo, não tem fio igual no videogame. Não. Simplesmente tem a câmera, o único sensor é a câmera. Então a partir dos gestos, há modelos de inteligência artificial ali, utilizados, visão computacional, que eu consigo programar respostas. Então eu imagino que logo teremos esses bots de realidade aumentada, onde eu converso, ele pode reconhecer voz, ele pode reconhecer íris dos olhos, claro, né, íris só pode ser dos olhos, ele pode reconhecer questões do rosto, ou seja, é uma nova possibilidade e a gente tem começado agora a investir nesse tipo de pesquisa. Então, fica para você que gosta de tecnologia, dar a conhecer lá o funcionamento. Murilo aqui colocou, né, MEVBot. Então, o MEVBot é bem interessante porque são justamente esses bots que... Hoje o termo MEVBot está sendo utilizado para qualquer bot que realiza essas operações que eu falei de arbitragem, né? Inicialmente era uma questão mais focada para os mineradores, né, de saber explorar ao máximo as transações para conseguir ter resultado em relação às taxas de transação, né? As taxas que ocorrem, que são negociadas no âmbito da rede.
Hoje, quando a gente fala em MEV-bot, a gente já está pensando já sobre esses bots de arbitragem, alguns que fazem, inclusive, os chamados sandwich attacks, né, que são operações sobre operações de outras pessoas para ter lucro. Então isso é um problema, na verdade não é um problema, né? Alguns dizem que é problema, isso faz parte da rede. Você tem lá, mais ou menos assim, você está na fila do banco ou na fila do mercado, você descobre que uma pessoa que está na tua frente vai fazer uma compra de um determinado valor, e aí você tira benefício dessa informação. Isso é possível porque quando você envia a transação para interagir com o smart contract, antes dessa transação acontecer de fato, ela fica no que nós chamamos de mempool, que é um pool de transações, esperando para serem validadas. Enquanto elas estão nesse mempool, eu consigo decodificar essas transações. Eu consigo saber, por exemplo, antes de que alguém compre token na Uniswap, eu consigo saber se quem que vai comprar token na Uniswap, qual que é a quantidade que ela vai comprar. Então, a partir dessa informação, eu posso então fazer a minha operação contra esta pessoa. Isso em alguns casos configura o chamado sandwich attack. É fundamental essa habilidade de ler informações que ainda estão na mempool, porque você tem acesso a informações antecipadas dos demais usuários. Não preciso nem falar, né? Dos usuários que vão ainda interagir, que recebem aquele preço da Uniswap no front. Eles já estão bem mais atrasados. Se você programa, você já consegue saber essas alterações, e é por isso que muitas vezes as pessoas vão fazer operação e a operação delas não se realiza, elas têm prejuízo por causa que esses bots conseguem fazer essa leitura e essa decodificação. No nosso curso hoje, o nosso último projeto é justamente um MEV-bot capaz de fazer um sandwich attack usando flashbots, que é o mecanismo de defesa que nós temos hoje na rede, uma espécie de um pool privado, ou seja, enquanto a transação dos demais usuários fica exposta publicamente, as minhas não ficam, porque eu consigo utilizar esse serviço de flashbots. Então, eu ensino apenas para fins educativos, mais uma vez, que há questões também de sandwich attack, que se você não tiver uma infraestrutura, um bom código, você pode inclusive ser vítima de ataques. A rede é assim que funciona hoje. Mas são uma realidade, né? E o nosso curso é bem focado nessa parte aí mesmo de explicar, ensinar. Então hoje nós estamos nesse projeto agora. Justamente a parte da decodificação, né? Como que decodifica as transações da mempool? Porque isso é uma coisa que você não pode ignorar numa rede pública. O fato de você poder ter acesso às transações antes dos demais mediante a decodificação delas enquanto elas estão na mempool. Certo? Bem, se não tem mais questões, então vou encerrar a live. Ela vai ficar gravada. Qualquer dúvida, a gente vai conversando, tá? Estou sempre aqui no Instagram. Tem o canal DeFi Brasil. Meu LinkedIn também. Sempre estou postando informações aí basicamente sobre direito e programação aplicáveis ao mercado DeFi. Porque é o meu trabalho já desde 2017, específico. Mercado de criptomoedas, tokenização. E eu gosto, né? Eu estudo, então é o que eu tenho me dedicado já há muitos anos aí. E tenho a empresa DataCoins, que estamos aí lançando 100 produtos. São produtos inovadores, são coisas muitos experimentais ainda, mas o nosso objetivo é esse mesmo. Tá? Nosso objetivo é criar tecnologia de verdade. E também sou sócio no escritório do Lopes Resorts Advocacia, sócio fundador, escritório especializado em processo de tokenização. Já prestamos assessoria para empresas do Brasil e do Brasil que atuam no exterior, atuando também com parceiros no exterior, projetos de tokenização estruturados no âmbito do DeFi. E temos aí forte experiência nessa parte aí, conhecemos a fundo aí a parte da regulamentação do sistema financeiro, mercado de valores imobiliários, quais são as brechas legais que a gente tem para criar projetos de tokenização, inclusive em face da nova lei agora 14478/2022, que veio trazer obrigações sobre as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Conhecemos profundamente essa lei. São vários livros, publicações escritas, inclusive na própria revista da Procuradoria do Banco Central, tenho 3 artigos publicados lá. Nunca fui procurador, mas sempre pesquisei a fundo sistemas aí conectados entre sistema financeiro e agora, desde 2007, também relacionados com tokenização. Minha sócia também, com muita experiência na parte de organização de estruturas empresariais.
tanto no Brasil quanto no exterior. Estamos aí também, temos muito conteúdo educacional, até mesmo agora falando também sobre questões tributárias, como você pode explorar as brechas na lei tributária por meio do mercado DeFi. Então, é isso, pessoal. Sou um entusiasta do estudo desde o começo da minha vida. Acho que não existe outra forma de você progredir a não ser o estudo, que vem muito fácil. Desconfie, né? Mas hoje o que eu trago para vocês é que o que ocorria 20 anos atrás, hoje você tem muito mais possibilidades de crescer, né, de ter uma oportunidade do que você tinha há 20 anos atrás. Porém, hoje a informação também está muito espalhada, então a concorrência também é grande. Mas não há outro caminho, né? Você tem que trabalhar, ou você trabalha e estuda. E é isso. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da live e nos falamos aí na próxima. Grande abraço.